O ano que vem, 2020, é ano zero. Né? Que todo ano zero na comunidade a gente faz uma rodada de retomada de alguns pontos da nossa formação. Isso porque a comunidade, como é um órgão vivo, ela cresce e as lideranças que vão chegando e nem sempre tem a formação inteira, porque a comunidade, como é dinâmica, ela vai em frente e as pessoas vão se engajando no serviço e nem sempre tem a formação desde o começo. Nós estamos aí, nos lembrando que nós temos 40 anos de comunidade. Então, nós tomamos por princípio, a cada ano zero, a gente zerar. E é interessante que o ano que vem nós temos o ano do jubileu. Né? E jubileu, na tradição judaica, é o ano zero mesmo. Né? No jubileu que se celebrava em Israel, era um ano que se perdoavam as dívidas todas. Seria bom, hein? Tem alguém apertado aí? Era o ano que eles libertavam todos os escravos e era o ano que eles devolviam as propriedades de quem eles compraram. As propriedades voltavam aos seus donos originais. Zerava o ano de jubileu, que é quando Jesus Cristo fala lá no Evangelho de Lucas, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e declarar um ano de graça. Esse ano de graça chama-se ano do jubileu, ou seja, todas as dívidas, tudo que é pendente, tudo volta ao zero, começa tudo de novo. O que o Senhor estava falando é exatamente isso. A vinda dele, a pregação do Evangelho, inaugurava um tempo novo, zerava o tempo de graça. Isso é próprio do jubileu. Então, no ano que vem nós celebramos o jubileu, 120 anos da história de nossa diocese, né, que é uma história muito bonita. Quando isso aqui virou diocese, não era para virar diocese aqui. Quem era para virar diocese era Guaxupé, que era a cidade mais rica da região, Guaxupé. E era para separar-se de Campanha, que é a diocese mais antiga, e seria Guaxupé. Mas aí o senador Zé Bento, que era padre, conseguiu, por política, porque ele era senador, que a diocese viesse para cá, separando-se de... E aí depois, um outro bispo que brigou com Pouso Alegre, foi para Guaxupé e fundou a diocese de Guaxupé, tirando um pedaço da diocese da Campanha e a diocese de Pouso Alegre. Aí quando foi fazer a arquidiocese, província, também entrou o jogo político, em vez de ser Campanha, né, que é a diocese mais antiga da arquidiocese, é a Campanha, aí virou Pouso Alegre, virou arquidiocese. Até hoje o pessoal da Campanha não perdoa, porque na época que Pouso Alegre virou arquidiocese, 1960 e qualquer coisa, gente, Pouso Alegre não era nada. Ouro Fino era maior que Pouso Alegre. Para vocês verem como é que era a situação. Pouso Alegre era uma cidade de primeira, assim. Mas, gente, Pouso Alegre, nessa época, a rodoviária era no bar da Mãe Rosa. Né? A cidade terminava ali onde é a estação de ferro. Então, é uma história de jubileu. Um dia vamos fazer 120 anos de fundação da diocese, né? Não da arquidiocese, com província depois. Então, é um ano de jubileu. Coincide o ano, então, de zerar. Então, zerar para nós é a formação. Começarmos todo o processo de novo, de discussão das coisas que nós discutimos no começo da caminhada da comunidade. Nós temos que nos lembrar que nós fizemos uma trajetória. Nós começamos como um movimento eclesial e depois um movimento eclesial arquidiocesano e depois um movimento eclesial para uma expressão de comunidade na arquidiocese. Então, nós fizemos um caminho, né, de 77 até o ano 2008, um caminho que foi bastante longo de organização da comunidade, tal como ela se está hoje. Uma das palavras fundantes que eu quero retomar agora com vocês é que está escrita aqui: não vos afasteis de Jerusalém. Eu vou falar sobre isso
um pouco e depois vou situar Jerusalém. Jerusalém foi o grande projeto nosso no ano 2000. 2001, nós começamos com um projeto chamado Jerusalém, baseado naquele Salmo 122, que nós cantamos a exaustão, né? Fico feliz quando me disseram, nossa Senhora, quando começar a tocar aquilo, já ia no piloto automático, né? Nós cantamos aquilo 4 anos direto, né? Foi o ano que nós refletimos sobre o ser comunidade a partir daquela palavra que Deus nos deu. E uma das palavras fundantes daquela época foi exatamente essa palavra, não vos afasteis de Jerusalém. Essa palavra, não vos afasteis de Jerusalém, é para nós uma espécie de marco direcional. Ela deve estar sempre à nossa frente. Existe uma expressão na Sagrada Escritura para os judeus, quando Moisés deu a lei aos judeus, falava, olha, que essa lei esteja sempre escrita na sua fronte, que seja sempre à sua vista, se coloca em cima do umbral de sua porta, para todos os dias você vê essa lei, para você não se afastar daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer para você, Israel. Então essa palavra tem esse papel, o papel de ser o nosso critério de discernimento. Nosso critério de discernimento. Não nos afastar de Jerusalém. O que significa não nos afastar de Jerusalém? Significa não nos afastar daquilo que nós somos. Porque nós temos uma certa tendência, com a passagem do tempo, de ir acrescentando, tirando, acertando, economizando, inventando coisas que não fazem parte de nossa identidade. E depois você termina com uma coisa que continua com o nome daquela coisa, mas não é aquela coisa que era, é outra. Porque nós nos afastamos do projeto original. É que nem casa, né? Casa de pobre, né? Casa de pobre começa com um condinho, depois você vai fazendo puxadinho, depois você tem uma coisa que é uma casa, mas não tem nada a ver com o projeto original, não é isso? É a mesma coisa. Nós temos essa tendência, é uma tendência natural. Você vai acrescentando as coisas, ou vai tirando outras, e é um processo natural. E muitas vezes nos afastamos daquela identidade, que é a identidade que deu origem a toda coisa. Então, não vos afastar de Jerusalém, não nos afastar daquilo que nós somos, aquela nossa identidade básica, né? Nós já essa reflexão nós já fizemos. É que nem casamento, né? A noiva vem para o casamento e traz lá aquele caderno de receita que a mãe passou, que recebeu da avó, que recebeu da bisavó e tal coisa. Aí vai fazer o bolo da família, né? Aí peneira a farinha, manteiga, aí tal, ou caipira de preferência, e faz tudo bonitinho, né? Temperatura, unta a forma. Aí vai passando o tempo de casamento, vai fazendo o bolo. Aí o bolo vai sendo feito, né? Peneirar para quê? Peneirar farinha já é farinha mesmo, não precisa peneirar, né? Se não tem manteiga, vai maionese, mais margarina mesmo, não tem problema. Ovo de feira, qualquer um. Se tem um, se tem dois, vai. Se não tem, vai um só mesmo, não tem problema nenhum. Aí fala que é a maçaroca, taca no forno, né? Aí serve pro coitado do marido, mas nossa, mulher, é igualzinho da mamãe, igualzinho uma ova, né? Mas já está desse jeito mesmo. Então é assim, você vai economizando. É só dar uma olhada, né? No começo a gente tinha aquela preocupação de vai fazer o grupo de oração, aí o ministério se reunia antes, um dia separado, rezava, pegava o texto que vai ser pregado, rezava sobre aquele texto, pedia inspiração da música, aí impunha as mãos sobre a pessoa que ia dirigir o louvor, igualzinho nós fazemos hoje, né? Hoje o pregador está chegando para pregar. O que é que você vai pregar? Aí você fala assim, eu vou pregar tal coisa. Aí canta o que já está combinado. Nem canta, não tem nada a ver com aquilo que vai ser pregado. Canta o que já está combinado, para não gastar o serviço. Eu já ia... E é daí para mim, porque a gente vai perdendo certos processos, certos caminhos.
Então, não nos afastar de Jerusalém significa não nos afastar daquilo que nós somos. E o que nós somos? Basicamente, nós somos uma expressão da renovação carismática católica, enquanto corrente de graça. Porque agora nós estamos nessa discussão, que é uma discussão antiga, é uma discussão que vem desde os primórdios da renovação no Brasil, a questão de corrente e movimento. Nós somos uma expressão da renovação carismática enquanto corrente de graça. E nos organizamos na diocese enquanto uma associação de fiéis leigos de caráter privado, de direito diocesano, na forma de uma comunidade. Então nós somos uma comunidade de direito diocesano que expressa a graça de renovação carismática na igreja, da Igreja Católica, na Diocese de Pouso Alegre. É isso que nós somos. E sempre fomos isso. Desde que quando o Monsenhor Mauro começou em 1975, a ideia era essa. Tanto que nós sempre falamos RCA, Renovação Carismática Arquidiocesana, porque queríamos deixar bem claro que nós somos uma expressão da igreja particular, da igreja de Pouso Alegre. E é isso mesmo, porque a igreja é a comunhão das igrejas particulares. E o Monsenhor Mauro sempre entendeu isso, que a nossa experiência é uma experiência para a igreja particular de Pouso Alegre, porque nós estamos inseridos nessa realidade. Então nós somos uma renovação carismática arquidiocesana. Expressamos na arquidiocese a graça de renovação carismática que existe em toda a igreja. E nós expressamos essa graça de renovação na diocese, nos organizando como, inicialmente, um movimento eclesial e agora, por decreto de Dom Ricardo, como uma comunidade de direito diocesano. É isso que nós somos. E nós não podemos nos afastar disso. E como renovação carismática, uma expressão da graça de renovação carismática da igreja, nós temos a identidade da renovação carismática enquanto corrente de graça. Porque de vez em quando a gente vai participar de alguns eventos da renovação, o movimento eclesial brasileiro, o pessoal fala assim, vocês lá de Pouso Alegre são diferentes. Sim, nós somos mais bonitos, para fazer o quê? É uma questão de nossa identidade. Nós não estamos negando a realidade da renovação carismática. Nós temos a nossa identidade enquanto renovação carismática arquidiocesana. É o nosso jeito. E a renovação carismática, ela é exatamente multiforme, plural. Ela tem diversas manifestações, diversas maneiras de existir. E essa é a nossa maneira de existir. Mas nós expressamos aquilo que é comum à corrente de renovação carismática, aquilo que é a corrente que está presente em toda a igreja, que é a experiência de Pentecostes. É isso que nos caracteriza, e é disso que nós não podemos nos afastar, dessa experiência de Pentecostes, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Disso nós não podemos nos afastar. Porque muitas vezes a gente vai acrescentando alguns conteúdos nessa experiência, e porque acrescentamos alguns conteúdos, nós acabamos nos afastando de nossa identidade, nos afastando de Jerusalém. E aí somos uma coisa, mas não somos exatamente aquilo que nós nascemos para ser. Então, a nossa identidade é muito clara. Nós somos uma expressão da renovação carismática católica, enquanto corrente de graça, na igreja arquidiocesana. E o que é essa renovação carismática na igreja, essa corrente de graça de renovação carismática na igreja? O Papa João Paulo II, eu vou tomar essa definição, porque eu julgo ser a mais abrangente, a mais próximo do que a gente pensa. O João Paulo II falava que a renovação carismática é rosto e memória de Pentecostes na igreja. Rosto e memória de Pentecostes. Isso define aquilo que somos e aquilo que devemos fazer, né? Quando ele fala rosto, significa que nós devemos manifestar o Pentecostes perene na igreja. Devemos manifestar. Então as pessoas, olhando para a renovação carismática, veem Pentecostes. Pentecostes é a igreja.
Pentecostes é a igreja. Mas veio Pentecostes. O que nós queremos? Que a igreja diocesana, olhando para a Javenice, veja na Javenice Pentecostes. Então nós temos que entender o que significa esse Pentecostes. É isso que nós queremos. E nós não podemos nos afastar disso. Então tem que olhar para nós e falar assim, essa turma é a turma de Pentecostes. O pessoal já sabe disso, né? Sobretudo, né, quando olham para alguns, né, que são mais pentecostais que os outros, né? Aliás, o nosso vizinho lá de Itajubá, da Assembleia de Deus, diz que nós somos mais pentecostais do que eles. Eu não sei porquê, né? Não sei, o Dieguinho reza baixinho, o pessoal é mais... O Denilson tranquilo, né? Tudo muito... Aí, quando tem patriarcado, então, o pessoal muito tranquilo, sossegado, né? Eles que pedem para a gente abaixar o som, né? Então, olham para a gente e veem, essa turma é uma turma de Pentecostes. Então, nós somos rosto, manifestamos, não podemos negar isso. A maneira de ser, a maneira de rezar, os dons, o procedimento, os objetivos, aquilo que é próprio de Pentecostes, nós somos rosto. E quando ele diz que nós somos memória de Pentecostes, ele fala que nós devemos atualizar o Pentecostes para a igreja hoje. Porque essa expressão memória na igreja católica, ela tem uma função quase que sacramental, é tornar atual, tornar presente o mistério, por exemplo, fazer isso em minha memória, ou seja, tornar presente o mistério da Eucaristia naquele momento que se celebra. Quando o Papa, então, afirma que nós somos rosto e memória de Pentecostes, ele está falando, vocês expressam Pentecostes e vocês devem atualizar o Pentecostes na igreja, ou seja, proporcionar a experiência de Pentecostes às pessoas que estão na igreja hoje. Ou seja, levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. É isso que nós somos. A nossa maneira de viver e etc e tal é Pentecostes. E o nosso objetivo é promover Pentecostes. Então, o nosso objetivo não é promover, por exemplo, a justiça social. Não, o nosso objetivo é promover a experiência de Pentecostes. E isso deverá nos levar à justiça social, sim. Porque a vida no Espírito nos leva a buscar as coisas de Deus. Então, tudo bem, mas é consequência, não é objetivo. O objetivo nosso não é, por exemplo, articular as famílias. Não é nosso objetivo. Articular as famílias é o objetivo do movimento do Cursilho. O nosso objetivo é batismo no Espírito Santo. Como é que fica o Ministério Ágape? O Ministério Ágape vai levar o batismo no Espírito Santo para as famílias. É outra coisa. E como é que fica a juventude? Nós vamos levar o batismo do Espírito Santo para a juventude. Articula a juventude a PJ, onde ela existe, eu não sei, mas onde ela existe. Ela vai organizar isso. O nosso objetivo não é juventude, nosso objetivo não é família, nosso objetivo não é ação social, nosso objetivo é promover o batismo do Espírito Santo em toda a igreja. E para isso os ministérios existem. Existe, não é para... o Ministério Pedro. O Ministério Pedro é preparar os pregadores para levar o batismo do Espírito Santo para toda a igreja. O Ministério dos Curandeiros é para levar o batismo do Espírito Santo através da manifestação da cura para toda a igreja. Os rezadores, os veinhos da Moisés, é para levar o batismo do Espírito Santo. Quem? Coitado do Nirto. Porque antigamente era só veinha que fazia parte da Moisés. Hoje não é só veinha, é veinho também. Então, o nosso objetivo é levar o batismo do Espírito Santo. É isso. E os ministérios, as diversas expressões, família, juventude, adolescência, criança, intercessão, cura e libertação, pregação, música, artes, tudo isso são veículos, serviços, ministérios que devem promover o batismo do Espírito Santo na igreja diocesana. Porque nós somos Pentecostes. Nós expressamos Pentecostes, manifestamos Pentecostes.
Então nós não podemos nos afastar disso. O que é Pentecostes? Bom, vamos lá, Atos 2. Esse é o nosso texto. Eu só vou citar algumas coisas, só para a gente entender. Gente, nós fazemos uma leitura de Pentecostes do capítulo 2 inteiro. A leitura que nós aprendemos a fazer de Pentecostes, que nós aprendemos com o nosso fundador, ela é o capítulo inteiro. Nós não ficamos somente na primeira parte. O capítulo 2, que narra Pentecostes, em Atos 2, ele é dividido em 3 partes. Em 3 partes. E nós entendemos Pentecostes como uma experiência também em 3 partes. A primeira parte é a parte da experiência crítica. Estavam reunidos no dia de Pentecostes, todos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um ruído como um vento ensurdecedor, e pousaram sobre ele línguas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Então nós falamos que a experiência do batismo no Espírito Santo, ou a experiência do Pentecostes, é uma experiência crítica. Você percebe que algo aconteceu com você. É uma experiência existencial. É uma experiência existencial. Algo que transforma, que muda, gera uma mudança. Você pode falar e antes e depois, porque houve uma mudança, um acréscimo de graça, uma conversão radical, uma mudança de princípios e sentido de vida. É isso que nós chamamos de experiência crítica, que algumas vezes tem seus elementos emocionais. Algumas pessoas choram, outras pessoas riem, outras sentem arrepio, que agora está na moda, né? Gente, não confiem em arrepio, viu, gente? Tem uma musiquinha aí que fala, quando arrepiou já era. Vocês conhecem essa musiquinha? É uma musiquinha do cancioneiro popular, quando arrepiou já era. Não confie nesse negócio de arrepiar, mas tem aí uns que falam que arrepiou é coisa do Espírito Santo. Bom, pode ser do espírito de porco também, mas existe elementos emocionais. Tem pessoas que choram, existe elementos mais que a gente não explica, mais psíquicos, como por exemplo repouso no espírito, que pode ser uma questão psíquica, pode ser um dom, mas pode não ser. Gente, não é preciso repousar no Espírito para ser batizado no Espírito Santo. Vamos acabar com essa mania. Aí vai rezar para o batismo no Espírito Santo, quando a pessoa não repousa, empurra a cabeça dele e capota já. Vamos parar com essa mania, porque isso não é sinal de batismo no Espírito Santo. Pode ser, mas não é garantia. Como chorar, como arrepiar, não é garantia. O que caracteriza o batismo do Espírito Santo é a mudança de vida, a mudança de sentido. Não é dom de línguas, não é o repouso do Espírito, não é o chorar, não é nada disso. É a mudança de sentido. É uma mudança interior, é uma mudança radical de sentido. Por isso é uma experiência crítica. E é algo que nós sofremos, não é algo que nós produzimos. É algo que Deus realiza em nós. E de uma maneira sensível, de tal forma que a gente não pode negar que nós experimentamos aquilo. Por isso é o sentido da experiência. A experiência tem 2 coisas. A experiência tem a forma e o conteúdo. A forma é diversificada. Pode acontecer de diversas formas. Agora, o conteúdo não. O conteúdo sempre é o mesmo. O conteúdo qual é? Mudança de vida. Porque a gente observa isso. Quando a gente lê o Atos dos Apóstolos, a gente percebe que aqueles apóstolos que estavam ali reunidos tiveram uma experiência crítica de mudança de vida. Porque antes eles estavam reunidos ali por medo dos judeus. E logo depois dessa experiência, eles começam a pregar para os judeus. Então, há uma mudança radical na vida deles. É isso que caracteriza o batismo no Espírito Santo.
Ah, quem é batizado no Espírito Santo nunca mais vai pecar. Vai, infelizmente, vai cair em pecado de novo. Mas ele sabe que existe uma experiência, ele sabe que experimentou a ação de Deus, sobretudo quando a gente fala do amor de Deus, né, que é o conteúdo básico dessa experiência crítica, ser amado, experimentar o ser amado por Deus, que muda a nossa perspectiva de vida. Isso que nós entendemos por experiência crítica, que é a primeira parte do batismo no Espírito Santo. Veja, essa experiência crítica, ela é uma experiência original, que acontece, que é original onde acontece. Você pode ter outras experiências críticas, mas nunca será igual à primeira. Nunca será igual à primeira. Porque a primeira inicia um caminho que é chamado de vida no Espírito, que nos leva muitas vezes a outras experiências dessa ação do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino fala que o Espírito Santo é dado quantas vezes for pedido. Santo Agostinho também fala isso. Santo Agostinho fala, toda vez que você pede, ele é dado. Dado para aqueles que não têm, para que tenham. E para aqueles que já têm, para que tenham dele mais. Então, todas as vezes que você pede, ele é dado. Mas a primeira vez sempre será a primeira vez. Aquela experiência inicial, ela não se repete. Então, quando nós afirmamos que o batismo no Espírito Santo é aquela experiência crítica, que a gente tem até alguns elementos emocionais, e achamos que isso deve se repetir, pode gerar um vício emocional, religioso, das pessoas acharem que o batismo no Espírito Santo, como aquela experiência que você teve a primeira vez, que você chorou, que você queria morrer, que você achava que ia para o inferno, essas coisas todas, vai se repetir. Não vai. Não vai. Você vai ter outra unção, outra repressão, outra experiência de Deus, mas aquela inicial, que deu início à sua vida no Espírito, não vai ter de novo, não. Não adianta ficar perseguindo essa experiência, não. Então isso aí vale para as nossas atividades, por exemplo. Agora é a hora do batismo no Espírito Santo. Toda hora é a hora do batismo no Espírito Santo. Aí tem que sentir de novo aquilo que eu senti inicialmente. Não vai sentir. Aí você fica correndo atrás da emoção. E a emoção também não se repete. Não se repete. Não adianta os flamenguistas quererem sentir de novo o gosto de 5-0 contra o Grêmio. Que vai ser outro jogo, pode ser até 5-0 de novo, mas não será igual esse 5-0. Sempre pode fazer uma comparação com algumas emoções no momento, né? Porque os palmeirenses eu nem falo nada, né? Porque os chateau, né? Perdeu a oportunidade. Então, não se repete. A experiência crítica é o início. O que essa experiência crítica introduz? Numa nova vida. Portanto, o batismo no Espírito Santo é caracterizado por uma mudança de sentido, uma experiência de sentido, que inaugura em nós uma nova vida que nós chamamos de vida no Espírito. E é isso que nos interessa. Mais do que a experiência, é a vida no Espírito. E isso é a primeira parte do batismo no Espírito Santo que nós entendemos. Além disso, o Pentecostes tem uma segunda parte. Esses homens que foram transformados pela ação do Espírito Santo começaram a dar testemunho de Jesus Cristo. Pedro se avança em relação aos 11, junto com os 11, se avança, se coloca na frente e começa a pregar o Evangelho para aquela multidão que havia crucificado Jesus Cristo. E com a coragem danada, né? Esse Jesus que vocês mataram. Ele tem a coragem de anunciar o Evangelho. Então, o Pentecostes é também missão. Missão do quê? De anunciar o Evangelho. Pedro não começou assim, gente, vamos tomar conta do Amazonas. Não começou desse jeito, não. Ele começou pagando Jesus Cristo. Estava cumprindo a promessa, né? Ele não começou a pregar, vamos dar terra para quem não tem terra. Não começou isso, não. A pregação foi o querigma. Então, nós somos chamados, porque experimentamos a redenção de Deus em nós somos chamados a anunciar o Evangelho. E o Evangelho é anunciado com qual finalidade?
é anunciado com a finalidade de levar as pessoas ao arrependimento do pecado para receber o dom do Espírito. Porque essa é a finalidade da pregação do Evangelho. Pedro prega o Evangelho entra no coração daquela multidão que está reunida na frente do cenáculo, e aquela multidão se arrepende dos seus pecados para receberem o dom do Espírito, que é a garantia da salvação. Portanto, a pregação do Evangelho deve levar a multidão de pagãos ao arrependimento de seus pecados, à contrição de sua vida, à mudança de vida, convertei-vos e arrependei-vos de vossos pecados para receber o dom da redenção, que é o dom do Espírito Santo. Portanto, Pentecostes tem uma dimensão também de missão, a missão querigmática, a missão de anunciar o Evangelho. Isso faz parte do pacote de Pentecostes. E a terceira parte do Pentecostes é a vida comunitária. O Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo que muda a vida dos discípulos, que os leva à missão, também leva os cristãos a formarem comunidades cristãs. E essas comunidades cristãs são baseadas naquelas 4 colunas, que são as 4 colunas da vida do Espírito e são as 4 colunas da vida comunitária: doutrina, formação, fraternidade, eucaristia, o partir o pão eucarístico e o pão da solidariedade, e a vida de oração. Essas 4 coisas, que são a base da vida no Espírito: formação, fraternidade, partir do pão e vida de oração, que é a base da vida no Espírito, e a base da vida comunitária: formação, fraternidade, partir do pão e vida de oração, que é consequência do derramamento do Espírito Santo. Então nós encaramos Pentecostes, vemos Pentecostes, lemos Pentecostes nessas 3 chaves: uma experiência crítica, uma vida missionária e uma vida comunitária. A experiência crítica que nos leva à vida no Espírito, e aqui tem toda a dimensão de santidade. A vida no Espírito é uma vida de santidade, que é a nossa grande vocação. A missão, que é o anúncio do Evangelho para a instalação do reino de Deus, aonde entram os carismas que são dados para a missão, e a vida comunitária: vede como se amam. O grande mandamento que Jesus Cristo nos deu é o amor uns aos outros como Ele nos amou. Isso é possível na comunidade cristã. Portanto, quando nós falamos de rosto e memória de Pentecostes, nós estamos falando em promover essa experiência de Pentecostes na igreja diocesana. É disso que nós não podemos nos afastar. É dessa experiência que nós não podemos nos afastar. Então nós temos alguns problemas, muitas vezes, Nós temos problemas de entrada de outras doutrinas, de outros objetivos, de outras maneiras de fazer a coisa, e aí nos afastamos de Jerusalém com muita facilidade, porque a gente vai inventando moda. Tem uma coisa que nós precisamos perceber: essa experiência de Pentecostes é a atualização de Pentecostes para a igreja de hoje. Para a igreja de hoje. Gente, a nossa situação quando a renovação carismática começou era outra. Nós começamos em 75 na diocese oficialmente, o diocesano 85, em 75. Como é que era o mundo em 75? Como é que era a igreja diocesana em 75? É igual a de hoje? Nem pensar. Nem pensar. As dificuldades eram outras, o povo era outro, a formação religiosa era outra, as exigências e as necessidades eram diferentes das de agora. Então nós precisamos hoje traduzir essa experiência para a linguagem de hoje. Esse talvez seja o nosso grande desafio, sem perder a nossa identidade, sem nos afastar da experiência original, dar uma resposta para os tempos de hoje, que são tempos diferentes daqueles tempos que nós ficávamos lá em cima, onde é o quartão das mulheres, que era a sala de refeitório, e a sala de palestra era no quartão dos homens. É aquilo que nós tínhamos.
E a experiência de oração era feita nesse espaço. E a reunião de liderança era nesse espaço. O aprofundamento era nesse espaço. Nós não temos mais disso. Nós crescemos, as exigências são outras, o povo que está vindo é outro, né? A cultura que nos cerca é outra. Antigamente a gente vinha para casa de oração, só tinha o telefone da cozinha. Então a gente, quando saía de casa, deixava o telefone da casa e da cozinha. E a gente avisava a cozinha, não avise que telefonaram. Em caso de morte, já morreu mesmo. Em caso de doença, vai para o hospital, então não avise. Depois a gente avisa. É claro que em algumas situações a gente avisava. Hoje em dia, você não precisa falar, você traz o bendito aparelho com vocês e fica o tempo inteiro nos intervalos consultando o aparelho. Vai fazer retiro de espiritualidade e fica consultando o resultado de futebol. Isso não acontece com vocês não, né? Estou só fazendo uma acusação falsa. Nós temos outro contexto. Outro contexto. Hoje é impossível você pensar em ficar sem celular, sem ter notícias do mundo, com coisas que você vai saber. Ao saber essa notícia, você vai resolver o problema da Venezuela e Companhia Limitada. Não é? Não vai. Então, o contexto é outro, a sociedade é outra, as exigências são outras, a juventude é diferente, os velhos são diferentes. Então, nós temos um outro contexto e nós precisamos traduzir essa experiência, que é a mesma, e nós não podemos nos afastar dela, para os contextos atuais, para a linguagem atual, de tal forma que a gente possa oferecer aquilo que nos foi oferecido no começo, seja oferecido agora, 40 anos depois, quase 50 anos depois. Então, essa é a nossa identidade. E a nossa dificuldade está exatamente nessa atualização permanente da graça inicial. Porque a gente corre o risco de ir colocando as coisas que estão por aí, né? Aí você vai, então os riscos, né? A supervalorização dos carismas, a supervalorização das estruturas, a redução do conteúdo, a facilitação dos compromissos, a otimização das coisas, que vão entrando e a gente vai perdendo a noção de Jerusalém. Por isso, não nos afastar de Jerusalém é um tema importante, não nos afastar daquilo que nós somos. Nós somos uma expressão de Pentecostes e nós não podemos nos afastar dessa realidade dentro desse contexto que nós vivemos hoje. Está claro isso? Então, a nossa identidade é Pentecostes, é batismo no Espírito Santo, vida no Espírito que gera missão e vida comunitária. Eu queria falar um pouco dos elementos que podem nos afastar de Jerusalém. E para isso eu queria tomar com vocês o texto que é também tradicional nosso, de Lucas, no capítulo 24. Tomando aí os discípulos de Emaús, com uma referência dessa reflexão antiga, né? É uma reflexão velha. O versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Lucas. Deixem aberto aí o capítulo 24, a partir do versículo 13. Então, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Aí nós conhecemos o resto, né? Eles começam a conversar com Jesus Cristo, estão decepcionados, e Jesus faz a refontização, recorda para eles as passagens, depois se revela no partir do pão, e eles voltam para Jerusalém.
Então aqui eu queria tomar alguns elementos que podem nos afastar de Jerusalém, né? Porque a gente vai acrescentando, por causa do nosso espírito, que pode nos afastar de nossa própria identidade. O Reinaldo que fala que nós corremos o risco de fazer que nem aqueles carrinhos de praia, né? Que começa vendendo uma coisa, aí começa a colocar outras coisas, daqui a pouco vira uma tenda do tamanho de um bonde que vende tudo, né? Desde protetor solar até óculos escuros, passando por canga, um monte de coisa, né? Você não sabe o que é, mas está lá, né? Originalmente vendia óculos, agora vende tudo, né? É mais ou menos isso. Não dá um trabalho desgraçado para empurrar aquilo. E a gente também vai fazendo isso, vai acrescentando coisas, ou tirando coisas, e vai se descaracterizando a própria experiência de Pentecostes. Então, aqui, esse texto nos mostra alguma coisa. Primeira coisa que a gente observa no texto, e que é marcado aqui, nós encontramos aí no versículo 17, Jesus Cristo pergunta: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. A primeira coisa que pode nos afastar de Jerusalém é a tristeza. Tristeza é a perda de entusiasmo, gente. É a perda do elan. É fazer porque tem que fazer. Ai, tenho que ir na reunião. Oh, saco. Meu irmão, minha irmã, seu espírito para participar das coisas, da renovação carismática e da comunidade é essa, eu vou te dar um conselho: pede o boné e vai embora para casa, que você vai fazer mais bem do que você faz estando na comunidade com esse espírito. Não é verdade? Você vai conversar com a pessoa: nossa senhora, de novo? Mais uma reunião? Meu Deus do céu, isso não para. Aí tem que ir. É tristeza, perda do entusiasmo, o desânimo, a rotina. Começa a tratar seu casamento desse jeito para ver onde vai parar. Começa a tratar os seus relacionamentos dessa maneira para você ver onde vai parar. E se a vida de comunidade, e se a vida da missão, se a vida no espírito não te causa mais entusiasmo, não estou falando daquele entusiasmo infantil, juvenil que a gente tem no começo. Não estou falando desse entusiasmo que é também um pouco energia física, né? Nós vamos ficando velhos. Aliás, esse dia eu estava conversando com um amigo lá do Paraná, e nós começamos mais ou menos na mesma época na renovação, e ele falou assim: Tatá, eu falei assim: puxa vida, Lugani, nós estamos ficando já mais idosos, né? Ele falou assim: não, Tatá, a gente não envelhece. Quem envelhece são nossos filhos. Meu filho já tem 46 anos de idade. Veja como é que ele está velho. É claro que esse entusiasmo juvenil a gente perde, não tem mais aquele gás todo que se tinha antigamente, né? Não tem. Mas você perder entusiasmo das coisas de Deus, entrar nessa tristeza, nessa depressão espiritual, nessa falta de incentivo, nisso de fazer as coisas porque tem que fazer, porque você não sente mais alegria, não sente mais realização, aquilo é uma obrigação pesada, gente. Isso é tristeza, isso é terrível. Isso é terrível. Aí nós queremos fazer as coisas da maneira mais rápida. O Geraldo que tem uma tese interessante, né? Como nós vamos terminar amanhã depois do almoço, então para que esperar até amanhã depois do almoço? E já emenda, termina o sábado, e na hora que terminar a atividade de sábado, já começamos a fazer a atividade do domingo, passamos a madrugada fazendo, aí terminamos a volta às 8 horas da manhã, já terminamos, vamos embora para casa.
Vamos jantando. Então, termina o jantar, a gente já começa a pauta de domingo. A gente já faz a pauta de domingo na madrugada. Quando chegar ali por volta das 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, celebra a missa 7 horas, 7h15 termina, vamos embora. Entende? É a tristeza. Não se sonha mais. Quando a gente entra nessa tristeza, quando a gente vai fazer planejamento, sempre, não, para que tudo isso? Não fazer encontro. Todo mês tem que fazer. Vou fazer uma Paula Poço só por ano, tá bom. A vida carismática, uma vez por mês, que isso? Aí só pega uma reunião à tarde e resolve o problema. Eu não sei se vocês conhecem essa experiência. Ou isso acontece só lá na França. É essa tristeza. Não existe mais entusiasmo, não existe mais. E a tristeza nos leva para quê? Leva para a mediocridade. Leva para a mediocridade. É claro que nós somos mais velhos, né? Eu já não tenho mais meus 20 e poucos anos quando nós começamos, né? O Chiquito ainda era prefeito da Borda naquela época, né? Pela primeira vez ele foi umas 5 ou 6 vezes prefeito da Borda, né? Foi 3 vezes, né? 3 vezes. Fora as outras que você concorreu, né? Nós não temos mais. Mas, gente, pelo amor de Deus, você não pode perder o entusiasmo. Não pode entrar na tristeza. Porque a tristeza nos afasta daquilo que nos trouxe até aqui, gente. Eu ainda sou da época de que tinha que pegar o ônibus para fazer as coisas. Hoje você estava conversando com quem que eu estava conversando? E antigamente o pessoal, lá com o Geraldo, andava do bairro não sei de onde para o bairro não sei de onde a pé para ir para o grupo de oração. Hoje você vai no bairro e pergunta: vamos para o grupo de oração, quem é que vem me buscar? O ônibus vem pegar eu aqui? Qual que é o carro que vai me levar? Aí chega aqui na casa de oração, que hora que vai terminar? Nem chegou, que hora que vai terminar? Vocês conhecem isso? Isso é a tristeza. Não existe mais o entusiasmo, não existe mais aquilo que é a motivação. Aí a motivação passa a ser o dever, passa a ser a obrigação, passa a ser... É isso, gente. Olha, a coisa mais triste que existe na vida cristã é quando você para de sonhar, quando você não deseja mais, quando você perde essa motivação de avançar e fica vivendo a tristeza da obrigação, do jugo, do calendário e da... Esse é o primeiro problema. O segundo problema que nos afasta de Jerusalém, nós encontramos aí no versículo 19, ele perguntou o que foi, Jesus perguntou o que foi, e eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Então, é o saudosismo, né? É colocar as coisas no passado. Naquele tempo, o Monsenhor Mauro ficava ali atrás da capela, atendendo confissão até de madrugada, e a gente ficava na capela, rezando para a cura interior daqueles que eram confessados pelo Monsenhor Mauro, e ficávamos até as 3 horas da manhã. Aí a Fátima tinha que ir lá dar bronca na turma que ia confessar, expulsar eles por dormitório, para o Monsenhor poder descansar, e a gente também. Que bom aquele tempo. Por que não faz isso hoje? Independente de ter padre ou não para conversar, por que não ficamos até de madrugada atendendo cura interior? Que bom aquele tempo que... Olha, o Espírito Santo daquele tempo é diferente do Espírito Santo de hoje? Naquele tempo que nós não tínhamos o que nós temos hoje, os meios de comunicação, as redes sociais,
carro, estradas mais asfaltadas que nós tínhamos, horários, comunidade grande. Não somos mais perseguidos como nós já fomos, ainda somos um pouco, mas não somos mais como éramos. Aí nós ficamos olhando o passado e sentindo falta do passado e conta muitas coisas para realizar no presente. Aí nós fugimos da experiência inicial. Quando a gente experimentava as reuniões e experimentava o batismo do Espírito Santo, a gente queria mudar o mundo. Queria mudar o mundo. Queria sair pregando, queria ir em tudo quanto é lugar. Não tinha. Queria mudar o mundo. Agora, muitas vezes, porque nós, há um certo tempo, estamos distantes da experiência original, aí a gente começa, eu agora não sou mais aquele que eu era do começo, porque agora eu sou mais maduro, virei mais prudente. Me desculpe, né? Você virou um bundão, né? E virou mais maduro. Isso nos afasta. Depois, é outra coisa que ele fala assim, lá no versículo 21 fala: e nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Então, existe muitas vezes uma decepção, uma frustração com projetos, com coisas. Tudo aquilo que vocês imaginaram fazer, deu certo? Deu. Muitas vezes as coisas que nós imaginamos, nos esforçamos, essa coisa não deu certo, frustrou. Aí nós ficamos, eu falei assim, não deu certo. Vamos fazer, não deu certo aquela vez, porque a gente vai fazer de novo. Em vez de ficar projetando coisas para o futuro, nós ficamos discutindo as coisas que não deram certo. Vamos fazer um seminário em tal lugar. Nós já tentamos lá uma vez, não deu certo. Tenta a segunda, a terceira, a quarta. Nós tentamos, não deu certo, lá não dá nada. Quem disse isso? Nós ficamos vivendo as frustrações dos nossos projetos, nas tristezas das coisas que não deram certo. Em vez de reunir para planejar as coisas de futuro, nós reunimos para criticar aquilo que não deu certo e ficar lambendo as feridas que nós mesmos causamos a nós mesmos. Então, a perda de expectativa, as frustrações. Gente, eu sou o mais velho de vocês em caminhada. E também sou o mais velho de vocês em frustrações. Quantos projetos que eu imaginava que ia dar certo e não deram. E eu invento moda, continuo inventando moda. Não vai dar certo. Não sei. Eu não posso viver das expectativas frustradas. Eu não posso entrar nesse jogo, que é um jogo mau, que é um jogo do diabo, é um jogo que retira nossas energias. Você pode ver, vai para a comunidade, você vem com uma ideia nova, aí você junta, sobretudo os mais velhos, que são mais machucados com os erros do passado. Aí você junta na comunidade, vamos fazer, vai dar certo isso não, cara. Vai por mim, que eu tenho experiência nisso. Vontade de dar um... Fica vivendo o passado, das frustrações do passado, dos erros que aconteceram no passado, das coisas que não deram certo. Não vai dar certo não. Perda de expectativa. Depois outra coisa que nos afasta, e nos afasta da experiência original, está lá no versículo 25,
fala assim: como sois sem inteligência. Oh, meu Deus do céu. A ignorância. Gente, nós esquecemos de contar as bênçãos de Deus. Nós ignoramos as coisas que Deus fez em nossas vidas. Você já parou para pensar de onde você veio? O que Deus fez por você até hoje? De vez em quando a gente encontra algumas pessoas assim, a mulher veio para a comunidade, rezava de suar para tirar o marido da pinga. Tira o marido da pinga, agora quer tirar o marido da comunidade. Será que essa criatura, né? Eu não chamo nem filho de Deus porque é criatura, né? Será que essa criatura não percebe o que Deus fez na vida dela e da família? Como é que nós somos ignorantes das coisas de Deus? Aonde você estaria se Deus não tivesse resgatado você, não tivesse dado um sentido à sua vida? Aonde que nós estaríamos? Nós estávamos perdidos, gente, nós estávamos perdidos. Nós estamos condenados a uma vida medíocre, nós estamos condenados a uma vida sem sentido, nós estamos condenados a uma vida puramente material, natural, que termina com a morte. Nossa perspectiva de vida eterna não existia. Como é que nós ignoramos essas coisas? E quantas coisas nós já conquistamos, quantas coisas já aconteceram em nossa vida que nós achávamos que era impossível acontecer. Quantas curas, quantos milagres, quantas palavras, quantos resgates, quantos livramentos, quantas salvações. E aí nós ficamos apegados aos problemas imediatos, à tribulação do momento. E aí nós vamos perdendo a perspectiva da experiência de Deus. E isso acaba nos afastando de Jerusalém. E Jesus Cristo acrescenta mais uma coisa, né? Como sois lentos, né? Lentos, né? Lerdo. Você já conhece essa expressão, já sabe que é lerdo, né? A lentidão é a preguiça para as coisas, a preguiça para a novidade, a preguiça para a criatividade. Já está bom assim mesmo, pai, o time que está se ganhando não mexe. Mas quem disse que nós estamos ganhando? Quem disse? Tá bom desse jeito mesmo, deixa estar como é que está. Como é que a gente é lento, como é que a gente vai se afastando da experiência fundante, que é dinâmica. Porque essa lentidão para as coisas novas, para gerar coisas novas, faz com que a gente fique naquele espaço que nós começamos e não saímos dali. E não nos apropriamos de toda a graça que existe à nossa disposição. Então, essas disposições que existem no coração desses homens de Emaús são aquelas que nos afastam de Jerusalém. Eu não estou falando das questões estruturais que eu vou abordar no outro momento. Aqui eu estou falando das questões pessoais. São coisas que nos afastam daquela experiência inicial. São algumas coisas que a gente tem como parâmetro. É um parâmetro. Quando é que você teve a primeira experiência de batismo do Espírito Santo? Fala o ano para mim. Há quantos anos isso? Como é que foi a sua vida no primeiro ano de batismo no Espírito Santo? É igual a de hoje? Em nível de oração, doação, visão, entusiasmo, sacrifício.
martírio. Ou nós estamos ficando velhos, então precisamos de descansar do descanso, porque eu fui descansar, fiquei cansado de descansar, então eu preciso descansar do descanso que eu fui para descansar. Não tem gente que é assim? Eu fui para a praia para descansar, voltei tão cansado da praia que eu preciso descansar. Vocês conhecem gente assim? Aí, veja, aí nós vamos criando algumas coisas, tipo, por exemplo, eu já escutei isso, então não vou. Esse encontro acontece todo ano, esse ano eu não vou. Aí você que é um ponta, você que está na frente, você que as pessoas olham e querem ser igual a você dá o cano no encontro, não dá o testemunho de presença, porque é vagabundo e preguiçoso. Vai falar que isso é Pentecostes? Pelo amor de Deus. E aí como é que você quer que a comunidade caminhe? Como é? Ser lento, decepcionado, permite viver só no passado. Olha a tua vida no primeiro ano de batismo no Espírito Santo. Como você rezava, como que Deus falava com você. Não, Deus não fala mais comigo hoje. Não fala por quê? Ficou mudo, pegou uma gripe, ficou afônico. Por quê? Eu estou ficando velho, não tenho mais... Gente, eu conheço um homem que até os 80 e tantos anos andava de terceira num Gol de uma cidade onde o capeta teve, até aqui no Espírito Santo Dourado, toda semana para fazer missão. Não vai mais porque não tem carteira para tirar, porque o glaucoma e a catarata não permite mais dirigir. Não dá. Como é que era a tua vida no primeiro ano de batismo no Espírito Santo? E quais são as desculpas que nós damos para reduzir ao que nós estamos reduzidos? O Espírito falhou. Não é derramado mais. Os milagres não acontecem mais. Ou nós fomos nos acomodando, não ultrapassamos as decepções, somos lentos para perceber as coisas que Deus faz, não queremos mudar porque isso vai gerar trabalho, ficamos olhando só o passado e culpando o presente do passado. E o que me assusta mais, sinceramente, isso de vez em quando me tira o sono. O que me assusta mais é que algumas pessoas acham que é isso mesmo, que está bom assim. E isso que eu estou falando é exagero. Porque não nos afastar de Jerusalém. Essas condições pessoais que nós temos aqui. Gente, não existe outra razão pela qual nós devemos entregar nossa vida. Nós não temos outra vida para entregar a Deus a não ser essa. Então é essa vida que nós temos que entregar a Ele. E eu não posso entregar a vida do meu irmão, eu tenho que entregar a minha vida.
E não existe um destino melhor, mais nobre, mais realizador do que entregar a nossa vida para Deus. Eu creio nisso. Nós cremos nisso. Não nos afastar de Jerusalém. Aqui é lá. O senhor Mauro falava isso, né? O Espírito Santo nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Ele falava muito isso. Então, retomar isso. Esse ano zero de jubileu é exatamente isso, passar a régua. Passar a régua. É o primeiro ano. É o ano que nós começamos. De nada. Começamos com o quê? Começamos com o Espírito Santo. E a boa vontade de responder a Ele com os nossos erros, com a nossa fraqueza, com nossas limitações. Embora hoje a gente tenha muito mais do que nós tínhamos antigamente. Portanto, temos chance de fazer muito mais. Por amor a Deus. Não é por amor a outra coisa, não é por amor a próprio nome da comunidade, a sermos conhecidos, a sermos respeitados na diocese. Não. Por amor a Deus e por amor aos homens que precisam de salvação. E a resposta para a igreja hoje, nesse tempo terrível que nós estamos vivendo, somos nós que temos que dar. A resposta é a graça do batismo no Espírito Santo, que o Senhor nos convocou para dar à igreja. Então é hora de olhar aonde nós estamos em relação à experiência de Pentecostes. Aonde nós estamos? E sair desse racionalismo, dessas desculpas e olhar a experiência que nós tivemos. O que aconteceu em Emaús foi que Jesus Cristo, com toda a sua misericórdia e paciência, deu um chacoalhão na turma, chamou eles de lentos, de ignorantes, de tristes, de preguiçosos, chamou eles de tudo isso que eu estou chamando vocês. E a mim também, viu, gente, por favor. Não é daqui para lá, é nós tudo, né? E deu um chacoalhão na turma. E a turma voltou para Jerusalém. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Esse ano de jubileu, voltar para Jerusalém. Parar com as nossas desculpas esfarrapadas. O Senhor está nos convocando a um novo momento, com uma nova unção. O mundo precisa ser salvo, e são os cristãos os responsáveis por isso. E Ele nos deu uma graça, a graça do batismo do Espírito Santo, que é a graça para os tempos de hoje. E quem ficou encarregado de promover essa graça para os tempos de hoje, para a igreja de hoje, fomos nós. Renovação Carismática Católica, rosto e memória de Pentecostes. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo mais uma vez. Vamos pedir que o Espírito Santo venha e haja em nosso coração.